Irmãos, vamos juntos fazer esta oração em concordância, porque a palavra de Deus nos ensina que tudo o que ligarmos na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligarmos na terra será desligado nos céus, conforme está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 18. E também está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, como declara o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Crendo nessa verdade, crendo nessa promessa, e unidos em um só Espírito, entramos agora na presença do Senhor. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, neste momento sagrado eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que os dias em que vivemos não são comuns. Há batalhas que não se veem com os olhos naturais, guerras silenciosas travadas na mente, no espírito e no coração. Por isso, hoje eu clamo pela ativação completa da armadura espiritual descrita em Efésios 6, não como um símbolo distante, mas como uma realidade viva, poderosa e atuante sobre a minha vida. Senhor, eu reconheço que a minha luta não é contra carne nem sangue, não é contra pessoas, circunstâncias ou situações aparentes. A minha batalha é espiritual, contra forças invisíveis, contra principados, potestades e astúcias que tentam me enfraquecer, confundir e desviar do Teu propósito. Mas nesta oração eu me posiciono e declaro que não estou desprotegido, não estou vulnerável, não estou sozinho. Agora, Pai, eu visto o cinturão da verdade. Que toda mentira que tentou se infiltrar na minha mente seja arrancada pela raiz. Que toda confusão, todo engano, toda distorção da realidade espiritual seja desfeita. Eu escolho andar na Tua verdade, falar a verdade, pensar a verdade e viver a verdade, porque sei que onde a verdade governa, o inimigo não encontra espaço para agir. Em seguida, eu coloco sobre mim a couraça da justiça. Guarda o meu coração, Senhor. Protege meus sentimentos, minhas emoções, minhas decisões. Que nenhuma acusação, nenhuma culpa, nenhuma condenação tenha poder sobre mim, porque a minha justiça vem de Ti. Eu não caminho baseado nos meus erros passados, mas na justiça que flui da cruz, que me cobre, me restaura e me fortalece diariamente. Também preparo os meus pés com o Evangelho da paz. Mesmo em meio ao caos, mesmo quando tudo parece guerra, eu caminho em paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que excede todo o entendimento humano. Onde eu pisar, que a Tua paz se manifeste. Onde houver confusão, que a Tua presença traga ordem. Onde houver medo, que a Tua paz silencie toda a ansiedade. Pai, agora eu levanto o escudo da fé. Com ele eu apago todos os dardos inflamados do maligno, pensamentos de desistência, palavras de derrota, ataques de dúvida, setas de medo e desânimo. Pela fé eu permaneço firme, mesmo quando não vejo saída, mesmo quando o silêncio tenta falar mais alto. A minha fé não está no que vejo, mas no que o Senhor já prometeu. Eu tomo também o capacete da salvação, protegendo a minha mente. Que nenhum pensamento contrário à Tua vontade encontre abrigo em mim. Que a minha mente seja renovada, alinhada e guardada. Eu rejeito todo ataque mental, toda opressão, toda voz que tenta dizer que eu não vou conseguir. A minha mente pertence ao Senhor, e nela reina a esperança, a confiança e a certeza da salvação. E agora, Pai, eu seguro firmemente a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Não como quem a carrega por costume, mas como quem sabe usar. Que cada versículo seja uma arma viva, que cada promessa seja um golpe certeiro contra as trevas. Ensina-me a declarar a palavra no momento certo, com autoridade, com fé e com discernimento espiritual. Neste instante, eu declaro que a armadura espiritual não está apenas sobre mim, mas ativa, alinhada e em funcionamento. Nenhuma brecha aberta, nenhuma peça fora do lugar. Estou preparado para resistir no dia mau e permanecer firme depois de ter vencido tudo. Senhor,
Fortaleça o meu espírito para perceber as batalhas antes que elas se manifestem no natural. Dá-me sensibilidade espiritual, discernimento e vigilância constante. Que eu não durma espiritualmente, que eu não me distraia, que eu não baixe a guarda quando tudo parecer calmo, porque sei que a guerra invisível exige atenção contínua. Agora, em oração e vigilância, eu me coloco diante de ti, sabendo que ainda há áreas que precisam ser fortalecidas, decisões que precisam ser alinhadas, portas que precisam ser fechadas e direções que precisam ser reveladas. E é exatamente neste ponto, Senhor, que eu me posiciono em silêncio espiritual, atento à tua voz, pronto para receber a próxima instrução, porque sei que esta batalha não termina aqui. Senhor, que há níveis mais profundos desta guerra, que só são revelados aos que permanecem em oração constante. Por isso, agora eu elevo minha voz não apenas em palavras, mas em posicionamento espiritual. Eu não oro como quem pede permissão. Eu oro como quem ocupa o lugar que o Senhor já me concedeu. Pai, desperta em mim a consciência de que esta armadura não é opcional, ela é essencial. Que eu não a vista apenas nos dias difíceis, mas todos os dias da minha vida. Que eu acorde já revestido, que eu caminhe protegido, que eu descanse guardado. Que nenhuma distração me faça esquecer que estou em território espiritual e que cada decisão carrega consequências invisíveis. Eu oro, Senhor, contra toda a armadilha oculta, contra todo ataque disfarçado de oportunidade, contra toda voz que tenta se parecer com a tua, mas não vem de ti. Dá-me discernimento para reconhecer quando algo parece bom, mas não foi enviado pelo céu. Ensina-me a ouvir o teu espírito acima do barulho das circunstâncias. Agora, Pai, fortaleça minhas mãos para não soltar o escudo, mesmo quando o cansaço tenta dominar. Fortaleça meus joelhos quando a caminhada parece longa demais. Renova minhas forças quando a batalha se estende além do que eu imaginava suportar. Eu declaro que não desisto, não recuo e não abandono a posição que o Senhor me confiou. Que toda palavra lançada contra mim no mundo espiritual seja anulada agora. Toda sentença contrária, toda acusação, toda tentativa de atraso, confusão ou bloqueio espiritual cai por terra diante da autoridade do teu nome. Eu não aceito decretos que não vieram do céu. Eu me alinho apenas com aquilo que o Senhor já escreveu ao meu respeito. Pai, eu oro também pela minha casa, pela minha família, pelos ambientes que frequento. Que a armadura espiritual se estenda como um muro invisível ao redor de tudo que o Senhor me confiou. Que nenhuma brecha emocional, espiritual ou mental seja usada contra nós. Onde houver fragilidade, que a tua força se manifeste. Onde houver silêncio, que a tua voz ecoe. Ensina-me a guerrear em oração mesmo quando tudo parece normal. A não baixar a guarda nos dias de calmaria. A entender que a vigilância espiritual não nasce do medo, mas da sabedoria. Que eu saiba quando falar, quando calar, quando avançar e quando esperar. Porque a estratégia correta evita batalhas desnecessárias. Pai, ativa em mim uma postura espiritual madura, que eu não lute revidando na carne aquilo que nasceu no espírito, que eu não responda a ataques espirituais com reações emocionais. Dá-me domínio próprio, equilíbrio e firmeza, para que eu permaneça inabalável, mesmo quando provocado, pressionado ou testado. Agora, Senhor, enquanto permaneço revestido da tua armadura, eu te peço, revela-me áreas que ainda precisam ser protegidas. Mostra-me portas que precisam ser fechadas, alianças que precisam ser quebradas, hábitos que precisam ser abandonados. Eu não quero carregar pesos que enfraquecem minha posição na guerra invisível. Que a tua palavra seja constantemente afiada em minha boca, que eu saiba exatamente qual promessa declarar em cada batalha. Que eu não use a espada de forma desordenada, mas com precisão espiritual. Ensina-me a guerrear com sabedoria, não apenas com intensidade. Pai, eu sei que ainda há instruções que não foram liberadas, estratégias que não foram reveladas, e níveis mais profundos desta armadura que precisam ser ativados no tempo certo.
Por isso, eu permaneço em espírito de prontidão, atento, sensível, vigilante, sabendo que esta oração ainda não chegou ao seu ponto máximo, porque a guerra continua, o posicionamento se aprofunda e a revelação ainda está sendo construída. E é exatamente aqui, Senhor, que eu permaneço diante de Ti, aguardando, ouvindo e me preparando, porque sei que o próximo passo, a próxima ativação e a próxima instrução espiritual ainda precisam ser declaradas. Porque eu entendo, Senhor, que a verdadeira força não está apenas em resistir, mas em permanecer firme quando ninguém está olhando. Por isso, eu me coloco diante de Ti com o coração atento, reconhecendo que cada detalhe da armadura precisa estar ajustado, alinhado e consagrado diariamente. Pai, ajusta o que está desalinhado dentro de mim. Se houver pensamentos fora da Tua verdade, corrige. Se houver emoções feridas que ainda servem como brechas, cura. Se houver palavras que eu liberei sem discernimento e que abriram espaço para ataques, eu te peço, purifica minha boca, renova minha mente e restaura meu interior. Eu oro, Senhor, para que a Tua presença seja o meu maior escudo. Que antes mesmo de qualquer ataque se formar, a Tua luz já esteja iluminando o caminho. Que eu não seja surpreendido por aquilo que poderia ter sido discernido. Aguça meus sentidos espirituais para perceber o que não é visível aos olhos naturais. Pai, que a couraça não proteja apenas meu coração, mas também minhas intenções. Que eu não lute batalhas movido por orgulho, vaidade ou desejo de provar algo a alguém. Que cada guerra que eu enfrente seja autorizada pelo céu e conduzida pelo Teu Espírito, porque eu sei que batalhas erradas drenam forças e desviam o foco do propósito. Fortaleça minha fé nos dias em que as respostas pareçam atrasar. Quando o silêncio tenta parecer abandono, lembra-me de que o Senhor continua trabalhando nos bastidores. Que eu não interprete a demora como derrota, mas como preparo. Que minha fé não dependa de sinais imediatos, mas da certeza da Tua fidelidade. Pai, proteja minha mente contra a fadiga espiritual, contra o desgaste invisível que se acumula com o tempo. Quando o cansaço tentar me convencer a baixar a guarda, sopra sobre mim um fôlego novo. Renova meu entendimento para que eu não confunda descanso com desistência, nem pausa com rendição. Ensina-me, Senhor, a discernir o tempo certo de avançar e o tempo certo de permanecer parado. Nem todo silêncio é espera, e nem todo movimento é progresso. Dá-me sensibilidade para não agir por ansiedade, nem permanecer parado por medo. Que cada passo seja guiado pela Tua direção. Agora, Pai, eu coloco diante de Ti cada área da minha vida que tem sido alvo dessa guerra invisível. Meus relacionamentos, meus projetos, minha vocação, minha caminhada espiritual. Que nada seja tocado sem a Tua permissão. Que toda interferência contrária seja neutralizada antes de se manifestar no natural. Que a minha postura espiritual influencie o ambiente ao meu redor. Onde eu chegar, que a atmosfera mude. Que a paz se estabeleça, que a verdade se revele e que a luz dissipe toda a escuridão. Que eu não precise anunciar que estou em guerra, que o mundo espiritual reconheça pela minha postura que estou revestido e alinhado contigo. Pai, eu te peço também que me ensines a fechar ciclos espirituais que já cumpriram seu propósito, que eu não carregue armaduras antigas para batalhas novas. Que eu esteja disposto a ajustar estratégias, renovar práticas e abandonar métodos que já não funcionam no tempo presente. Porque eu sei, Senhor, que esta guerra invisível exige constância, não apenas intensidade. Exige fidelidade diária, não apenas momentos de fervor. Por isso, eu permaneço em oração, em vigilância e em alinhamento, consciente de que ainda há níveis mais profundos desta ativação espiritual que precisam ser revelados. E enquanto eu permaneço assim, atento à Tua voz,
Consciente da tua presença e firme na posição que me foi dada, eu sei que esta oração ainda não alcançou tudo o que precisa ser liberado, porque há instruções que ainda não foram ditas, decisões que ainda precisam ser alinhadas e palavras que ainda aguardam o momento certo para serem declaradas. Porque eu compreendo, Senhor, que a guerra invisível não se vence apenas com palavras, mas com constância, obediência e sensibilidade espiritual. Por isso, eu me coloco diante de Ti não apenas como alguém que pede proteção, mas como alguém que assume responsabilidade espiritual sobre a própria caminhada. Pai, alinha meu espírito ao Teu ritmo, que eu não caminhe apressado demais, nem lento demais, que eu não me mova por pressão externa, nem fique paralisado por insegurança. Ensina-me a discernir quando é o Teu tempo e quando é apenas ansiedade disfarçada de zelo. Eu oro, Senhor, para que nenhuma área da minha vida permaneça descoberta. Se houver espaços que eu mesmo negligenciei, traz à luz. Se houver decisões que tomei sem Te consultar, reposiciona. Eu não quero carregar vitórias aparentes com derrotas espirituais ocultas. Fortaleça minha identidade em Ti, que eu saiba quem sou antes de entrar na batalha, para não lutar tentando provar algo que já foi estabelecido pelo céu. Que eu não aceite rótulos, acusações ou mentiras que tentem me definir fora da Tua verdade. Pai, guarda-me contra o orgulho espiritual. Que eu não confunda autoridade com arrogância, nem posição com superioridade. Lembra-me constantemente de que a armadura é Tua, a força vem de Ti, e a vitória pertence ao Senhor. Eu apenas me coloco disponível para ser instrumento. Ensina-me a reconhecer quando o ataque não é para me destruir, mas para me distrair. Quando a guerra surge apenas para tirar meu foco, atrasar meu avanço ou me fazer gastar energia com aquilo que não tem importância eterna. Dá-me sabedoria para não lutar batalhas que não foram designadas para mim. Agora, Senhor, fortaleça a minha vida de oração em secreto. Que eu seja vigilante quando ninguém está observando. Que minha intimidade contigo seja o fundamento da minha autoridade pública. Que eu não tente sustentar no exterior aquilo que não foi construído no interior. Pai, que a Tua palavra habite ricamente em mim, não apenas como leitura, mas como fundamento. Que cada promessa esteja gravada no meu espírito, pronta para ser liberada no momento exato. Que eu saiba responder ao ataque com revelação, e não apenas com repetição. Eu oro, Senhor, para que a minha fé não oscile conforme os resultados visíveis. Que eu permaneça firme mesmo quando tudo parece contrário. Que eu aprenda a confiar no Teu agir mesmo quando não compreendo os processos. Agora, Pai, cobre também minhas emoções. Ar de acesso. Ensina-me, Senhor, a permanecer em alerta sem viver em medo, a vigiar sem ansiedade, a guerrear com paz no coração. Que eu compreenda que a verdadeira confiança não está em antecipar ataques, mas em saber que estou guardado, revestido e alinhado contigo. Pai, eu sei que ainda existem níveis mais profundos desta armadura que precisam ser ajustados. Há áreas que exigem mais vigilância, decisões que pedem mais maturidade e estratégias que ainda não foram liberadas. Por isso, eu permaneço diante de Ti com o espírito sensível, o coração aberto e a mente alinhada, sabendo que esta oração ainda não alcançou seu limite, porque o Senhor ainda não terminou de revelar, de alinhar e de instruir. Porque eu reconheço, Senhor, que existem batalhas que não fazem barulho, mas drenam forças silenciosamente. Lutas que não se manifestam em crises visíveis, mas em cansaço espiritual, desânimo repentino e perda de foco. Por isso, eu me coloco diante de Ti pedindo sensibilidade para identificar esses sinais antes que se tornem brechas. Pai, guarda-me contra o desgaste espiritual acumulado, contra a rotina que esfria a fé, contra o hábito que substitui a presença,
contra a repetição vazia que tenta ocupar o lugar da intimidade verdadeira. Renova em mim o prazer de estar contigo, não por obrigação, mas por dependência. Eu declaro, Senhor, que minha armadura não está enferrujada pela negligência, que ela é renovada diariamente pela oração, pela palavra e pela comunhão contigo. Que nenhuma peça se torne apenas simbólica, mas que todas permaneçam vivas, ativas e operantes no mundo espiritual. Pai, ensina-me a reconhecer quando a guerra muda de estratégia, quando o ataque deixa de ser direto e passa a ser sutil, quando o inimigo não tenta me derrubar de uma vez, mas me afastar pouco a pouco. Dá-me discernimento para perceber pequenas concessões que podem gerar grandes quedas. Que eu não normalize aquilo que o Senhor nunca aprovou, que eu não me acostume com ambientes espiritualmente pesados, que eu não chame de fase aquilo que na verdade é um chamado para reposicionamento. Abre meus olhos para perceber quando algo precisa ser confrontado em oração e não apenas suportado em silêncio. Pai, fortaleça minha capacidade de ouvir a Tua voz acima de todas as outras. Que eu saiba distinguir Tua direção da minha vontade, que eu não confunda sentimento com confirmação, nem pressa com propósito. Ensina-me a esperar quando for preciso e a agir quando for ordenado. Agora, Senhor, eu coloco diante de Ti as decisões que ainda não tomei, os caminhos que ainda não escolhi e as respostas que ainda não chegaram. Que nenhuma escolha seja feita sem cobertura espiritual. Que nenhuma decisão nasça da pressão, mas da convicção. Proteja-me, Pai, contra alianças que parecem corretas, mas não foram enviadas por Ti. Contra conexões que drenam, enfraquecem ou confundem. Dá-me coragem para me afastar do que compromete minha posição espiritual, mesmo que isso custe conforto, aprovação ou segurança aparente. Que a minha fé seja fortalecida nos bastidores, que eu aprenda a confiar quando não há aplausos, sinais ou reconhecimento. Que eu permaneça firme mesmo quando ninguém percebe a guerra que estou enfrentando. Porque eu sei que o Senhor vê, o Senhor conhece e o Senhor sustenta. Pai, guarda meu coração contra a comparação. Que eu não me distraia olhando para batalhas alheias e esqueça daquilo que me foi confiado. Cada um luta guerras diferentes, em tempos diferentes, com estratégias diferentes. Ensina-me a permanecer fiel à minha missão. Agora, Senhor, eu te peço que continue revelando aquilo que ainda está oculto. Mostra-me o que precisa ser ajustado antes do próximo nível. Alinhe-me antes da próxima conquista. Fortaleça-me antes do próximo confronto. Eu não quero avançar sem estar completamente preparado. E enquanto eu permaneço aqui, em oração contínua, com o espírito atento e o coração sensível, eu sei que ainda há mais para ser liberado, mais para ser revelado e mais para ser ativado nesta armadura espiritual, porque o Senhor ainda não concluiu suas instruções, e esta guerra invisível ainda exige posicionamento, vigilância e obediência constantes. Porque agora, Senhor, eu compreendo que esta guerra invisível não é apenas sobre resistir, mas sobre permanecer alinhado até o fim. Não é apenas sobre vencer um ataque, mas sobre sustentar uma posição espiritual firme, mesmo depois que o barulho da batalha silencia. Pai, eu declaro que não voltarei a viver distraído espiritualmente. Não caminharei mais sem discernimento. Não enfrentarei os dias apenas com força humana. Porque hoje eu assumo, com consciência e fé, que estou revestido da armadura espiritual completa. Nada faltando, nada quebrado, nada fora do lugar. Que esta armadura seja ativada não apenas neste momento de oração, mas em cada decisão, em cada conversa, em cada ambiente que eu entrar. Que ela me cubra quando eu falar e quando eu me calar, quando eu avançar e quando eu precisar esperar, quando eu estiver forte e quando eu me sentir fraco. Senhor, sela esta oração no mundo espiritual, que tudo o que foi declarado aqui produza efeito imediato e contínuo,
Que nenhuma palavra caia por terra, que nenhuma ativação seja anulada, que toda oposição espiritual encontre resistência, autoridade e luz. Eu declaro que estou preparado para tempos de guerra invisível, porque não caminho mais desprotegido. Estou firmado na verdade, guardado pela justiça, sustentado pela fé, protegido na mente, guiado pela paz e armado com a tua palavra. Eu não luto sozinho, eu não avanço no escuro, eu não recuo por medo. Pai, que esta oração alcance não apenas a minha vida, mas também todos que estão ouvindo, lendo ou acompanhando agora. Que cada pessoa que participa deste momento sinta o chamado para se posicionar espiritualmente. Que ninguém permaneça passivo diante de batalhas invisíveis que exigem vigilância. Que esta armadura seja ativada também sobre lares, famílias, sonhos, projetos e chamados. Que o inimigo não encontre brechas onde antes encontrou acesso, que haja clareza onde havia confusão, força onde havia cansaço e esperança onde havia silêncio. E agora, Senhor, antes de encerrar, eu oro para que cada pessoa que acompanhou esta oração não apenas escute, mas responda. Que ela reconheça que não está sozinha nesta guerra. Que ela entenda que há outros guerreiros espirituais caminhando, vigiando e permanecendo firmes. Por isso, se esta oração falou com você, se algo aqui tocou o seu espírito, não deixe este momento passar em silêncio. Escreva nos comentários aquilo que você está enfrentando, ou simplesmente declare: eu visto a armadura de Efésios. Seu comentário não é apenas uma interação, é um posicionamento espiritual. Ao comentar, você libera fé, concordância e testemunho. E quando há concordância, o céu se move. Que este espaço se torne um altar de oração, onde vidas se fortalecem e batalhas invisíveis começam a ser vencidas. Permaneça vigilante, permaneça revestido, permaneça em oração. Porque a guerra invisível continua, mas agora você não está mais despreparado.